do subúrbio. Ai, podcast do subúrbio. Podcast do subúrbio. Podcast do subúrbio. Suburbana Drill, Suburbana Drill. Suburbana Drill, Suburbana Drill. A mídia mostra que crime é só no Rio. A Bahia é o estado que mais mata preto no Brasil. Sou criado no subúrbio com orgulho. Essa se molha por impulso racista, meu cabelo não é duro. Não te mago, um abraço de urso. Fardados querem me prender, inimigos querem me comprar, aliados querem me ver vencer. Essas partes me sexualizar, minha preta me vê enriquecer, sociedade me vê fraquejar. O dinheiro quer me corromper, esse papel do mal não vai me dominar. Suburbana Drill, Suburbana Drill. Suburbana Drill, Suburbana Drill. A mídia mostra que crime é só no Rio. A Bahia é o estado que Iniciamos o programa do subúrbio. Agora ouvindo esse Suburbana Drill, um projeto riquíssimo que está ganhando as ruas do subúrbio, que é uma iniciativa, assim como o Podcast Crioulo do Subúrbio, participando, sendo financiada pela FGM, Prefeitura de Salvador, e junto ao Ponto Diversos, Então, enfim, sejam bem-vindos, bem-vindas, suburbanos e suburbanas, mais um programa trazendo, história, narrativa e muita coisa boa que o subúrbio está trazendo pra gente, Hoje estamos aqui com o nosso queridíssimo amigo, educador social, grandioso produtor da área, do nosso território, Robson de Oliveira. E me deixa, fazer a apresentação a ele falar dele, sobre ele, falar do seu corre, o que é que ele faz de melhor aqui no território. Então, larguei a deixa. Então, Carol, boa noite, gente. Boa noite a todos aí. Todas e todes, Suburbanos e suburbanos e suburbane. Que massa, Agradecer pelo convite. Que show, você já falou de mim, Robson Oliveira, eu sou educador meio social, redutor de danos, E aí a gente inventa algumas loucuras aí de estar fazendo algumas coisas, produzindo, Muita produzindo, Porque na verdade a gente está aqui para isso, A gente descobriu que a gente pode produzir. E na verdade o subúrbio já é uma produção, E aí já iniciou trazendo a nossa temática, que hoje a gente vai falar sobre o território produtivo, seguindo a nossa programação, rememorando o nosso último episódio, que foi identidade e pertencimento social, que a gente falou sobre a memória do subúrbio, a identidade, a valorização desse território e todos os elementos culturais, que engrandecem esse território de uma forma muito bacana com Diana e Rai, E hoje, para contribuir, com o nosso bate-papo, Robson, Então, esse cenário que é diverso, que é rico, produtivo e cheio mesmo de coisa bacana acontecendo, que já aconteceu e está acontecendo, Então, a primeira, pergunta, não sei nem se é pergunta, mas diante de tudo que a gente vê acontecendo no subúrbio, que é o que é de fato produzido aqui, Como é que se compreende esse território produtivo, Como é que a gente compreende o subúrbio como um território produtivo e quais são esses fazeres culturais e criativos, empreendedores, que acaba somando, com esse território. Então, é sua. A pergunta fácil, Vocês têm resposta, não? É da gente. Mas na verdade o subúrbio é a produção desde a sua existência, desde
da forma da busca pela sobrevivência, por exemplo, né? Desde dos primórdios aqui e tal, da labuta das primeiras construções, né? E por ser uma área, né, com mais de 17 quilômetros banhada assim, pela Baía de Todos os Santos, então muita gente aprendeu a lidar e a viver do mar, né? Da rede, da pesca, de todo esse processo, né? E daí veio várias, né, invenções, né, e reinvenções de como sobreviver. Então, e aí vai surgindo, né, as primeiras, por exemplo, os artesanatos, as coisas que, né, tudo saindo do próprio mar, que formas seria laborais, isso, né? E hoje você tem esse subúrbio rico aí, né, grande, né, cercado aí de água, né, ilha, e 23 bairros hoje, né? 24, 22, 23, a gente fica né, se que agora chega mais um, toda hora vai ficando mais um. Todo ali, mundo né? quer ser agregada, porque com coisa boa, Ele né? tem ali agora Nova Constituinte, né? Isso, entrou agora no mapa e tal, então o subúrbio é rico nisso, né? E além das próprias produções culturais, né? Muita gente vive de cultura aqui, vive de arte, vive de música, né? De dança, de teatro, né? De fazer poesia, a culinária nem se fala, né? Tem aqui a gastronomia que é muito rica, né? Principalmente quando se trata de frutos do mar, né? Que a gente se perde aqui nos restaurantes, né? Exatamente. Nesses empreendimentos de culinária fruto do aqui. mar vem pro subúrbio, A né? gente fica enlouquecido, né? Com Enlouquecida. certeza. É bacana, Robson, você trazer essa questão, né? Desde os primórdios, né? Que a gente começou a entender a nossa habilidade, né? De mexer com coisas da natureza, né? Que já nos apresentou, assim como no território, né? Que a gente veio falando, né? Sobre isso em vários outros espaços e ambientes. Sobre essa diversidade, né, essa dimensão que a gente tem de tantos elementos que pode agregar aqui, né, que a gente pode trazer também outras produções, como não só do mar, né, mas as feiras livres, né, esses espaços de zonas, né, paisagísticas que trazem uma forma de gerar renda, né, de gerar economia para o subúrbio. E como a gente fica, né, não digo nem perdido, né, mas sem saber lidar com tanta coisa boa que a gente tem, né, no subúrbio. E tem aquela pegadinha, né, você conhece alguém que faça bolo? E a gente tem uma lista, né, de gente que faz bolo, e bolo bom, né, de qualidade. E se a gente fosse pegar em outras formas, né, que seja relacionado, associado ao lazer, ao trabalho, né, ao entretenimento, ao fazer cultural em si, e são diversas coisas, né, mas partindo disso, né, do que a gente compreende como produtividade dentro do território, como é que a gente define essas criações, né, iniciativas, tudo que vem da nossa criatividade, da nossa sensibilidade mesmo, né, de estar aqui no território, sentir, porque quando a gente fala da natureza é isso mesmo, né, o sentir, e de que forma isso impacta no desenvolvimento desse território, né? Porque eu acho que o bacana é a gente pensar o que é bom pra gente, né, o que a gente vem conversando isso, né, se a gente tem essa potencialidade e a gente identifica isso, que a gente consegue identificar, como é que isso pode impactar no desenvolvimento do território? É isso, né? Eu acho que a gente precisa de muito incentivo, né? Incentivo. Incentivo mesmo para fomentar uma cadeia que já existe, né? A gente tem milhares de coisas aqui, é uma diversidade, né? Uma gama. E que a gente, né, tem tanto da culinária, quanto do artesanato, quanto da arte, né, da música, da dança, e a gente tem do cinema, né, do audiovisual. Então, assim, a gente tem uma riqueza dentro da suburbana que a gente precisa, inclusive, de fomento, né,
que essa, por exemplo, que o orçamento da cultura, né, ela se amplie, né, ela cresça, observamos, já que a gente cresceu mais 1 ou 2 bairros, né, então isso está afetando o quê? Impactando em número de habitantes, então tem mais pessoas produzindo, precisando dessa produção, sendo reconhecido, né? Exatamente, então assim, a gente precisa começar a repensar a cultura como esses espaços, como uma ferramenta mesmo para fomentar e alimentar essa cadeia, porque quando você, por exemplo, produz uma feira, por exemplo, na Praça do Sol, na Praça da Revolução em Piripiri, você está ali envolvendo várias pessoas ali, né? Tanto da área da gastronômica, na área do lazer e entretenimento, né? E você está mobilizando as pessoas ali no transporte, gente que, né, acaba se locomovendo de um lugar para o outro, então você vai gerando ali, né, uma renda para aquela galera, né, e que é uma galera que é local. E como essa renda chega nas casas, exatamente, né, dessas pessoas, porque também, né, como produtora cultural, já participei de inúmeras feiras, né, e outras atividades culturais do subúrbio, e pensar assim, né, a gente faz aquela atividade, né, aquele evento, gera aquela circulação mesmo, né, dentro desse local. E a gente ainda tem que pensar como é que isso vai chegar nas casas das pessoas, porque isso também é o papel do Estado, né, não tirando o nosso protagonismo, né, nosso lugar de fazer isso, mas pensar como essa estratégia de chegar, né, nesse território, identificar uma figura, né, política, uma liderança, né, do bairro, dos bairros, e saber que ela está dialogando com essas pessoas do bairro e está atendendo, porque a minha preocupação maior, em qualquer lugar que eu chego, é dizer, a gente está fazendo, a gente está assumindo aqui, se responsabilizando que a gente está fazendo, as coisas estão acontecendo, a gente está compartilhando isso, a gente está divulgando em massa, né? Que a gente vê aí agora as redes sociais muito potentes, divulgando trabalhos bacanas e realmente revolucionários para o território, e como isso está chegando no nosso bairro, porque a gente tem que ser estratégico, né? E a gente tem que cobrar desse Estado, como é que eles estão refletindo sobre isso, aquela galera é bacana, o que é que a gente vai proporcionar para eles, né? E dar uma liberdade também, né? Quando essa verba chegar, a gente fazer com que essa verba ela consiga ser gerenciada de uma forma que o suburbano e a suburbana entende, né? Então eu acho que a gente pensa, né, de uma forma mútua, né, bem semelhante assim. E é isso, né? Acho que se você tiver alguma coisa para falar, Você trouxe uma coisa que é bacana, né? A gente aprendeu desde lá dos primórdios vamos dizer, a se virar. Sim. Né? E aí, se virando, a gente foi botando a mão na massa. Então a gente mesmo foi entendendo que o espaço ali, um evento que eu vou realizar na rua, aquele espaço pode caber 500 pessoas, né, por 1 metro quadrado, mesmo sem a gente talvez ter essa técnica ainda, né, um equipamento de som, talvez um som com grave X, né, um PA assim, vai ser melhor e tal. Então tudo isso foi saindo da própria criatividade, né, do maneiro que se tinha, e que hoje essas pessoas são profissionais de fazer isso, né? Por exemplo, a gente tem uma gama de produtores que são profissionais. Né? E que para o próprio Estado, por exemplo, da política de cultura, de fomento à cultura, né? Só são fazedores de cultura, né? Minimamente, né? De uma roda de capoeira, de uma coisinha ali na praça, não. São produtores culturais, pessoas que estão ali produzindo, profissionais capacitado para isso, que pode tanto lá botar com R$1.000 como com 1 milhão, não é? Então, ou seja, esse recurso precisa chegar nessas pessoas que fazem isso e que faz a roda girar. Então, esse distanciamento que eu acho que ainda está enraizado na imagem, na estética do suburbano, né? Porque não enxerga a gente como profissionais. Né? A gente está aqui o tempo todo gritando, né? Somos profissionais, fazemos coisas boas, a gente está fazendo a economia girar nessa roda viva aí, né?
que é uma roda gigante, então uma hora de estar lá em cima, enfim. E como é que é esse olhar, né, que são tão poucos profissionais ou não enxerga, né, de que a gente tem essa condição de receber uma verba, né, gananciosa, vamos dizer assim, ambiciosa, para poder constituir dentro do território algo que abrace a diversidade e extensão que esse território tem. Então aí, né, esse recado aí, né, somos profissionais e fazemos e estamos correndo atrás, né, E eles sabem, né? e está muito atrelado também à educação, né, porque quando vai olhar o rendimento, né, escolar, isso tomado de negligência também do Estado, né? Um projeto político bem estruturado para que a gente consiga, né, se colocar nesse lugar que eles querem nos colocar, de que é esse lugar nosso, né? O medíocre mesmo, né? Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas é o que vem na mente agora. É estrutura para isso, né? Existe essa estrutura, né? Para deixar. Né? E quando é maior a fatia, aí tem também dentro da estrutura, né, toda uma rede, umas coligações, que infelizmente a gente sabe, né, como funciona também. E aí que acaba que quem faz mesmo a coisa acontecer não chega. Não chega, a conta bate lá, o lucro chega lá, mas aqui, né, ou de forma tão miserável, né? Então a gente acaba sendo refém da escassez mesmo, né? A escassez econômica mesmo, né? Que existe recurso, existe verba para isso, existe todo um preparo estrutural para atender essas demandas que o território pede, mas que não é favorável ter alguém como a gente, né, que é suburbano, suburbana, para assumir esses lugares, né? E aí o papo se estende mesmo, né? A gente vai falando de produtividade, a gente chega lá em políticas públicas. Exatamente. Porque sempre a gente vai cair nesse papo mesmo, né? Mas aí pra gente dar seguimento e falar, né, desse território produtivo, né? Pra gente imaginar, né, de que forma a suburbana, né, o subúrbio se apresenta como um produto de inspiração para esse fazer cultural. Por que essa pergunta, né? Quando a gente foi pensando no roteiro, né, do programa, fomos pensando assim, a gente quer falar realmente, né, dar voz aos suburbanos e suburbanas, falar do que realmente aconteceu, acontece e o que a gente quer que aconteça dentro desse território. Então, como isso, né? Pensar em falar do subúrbio o tempo todo, porque a gente está o tempo todo falando das periferias, né? E não menosprezando as outras periferias, mas do sentido originário mesmo, né? De onde eu vim, né? Onde eu percorro e para onde eu quero percorrer e por que essa evasão, né, de pessoas que nasceram, criadas no subúrbio, vão tentar a vida em outros lugares e por que não trabalhar aqui, não gerar riqueza dentro desse território, né, não ter uma perspectiva de vida digna dentro desse território, né. Então a gente pensar mesmo, né, como pensar o subúrbio como inspiração produtiva no fazer cultural, no fazer empreendedor, no fazer criativo, né. Como a gente tem várias, né, como tem gente que está nesse processo de migração, que esse é um processo que é até normal, né? Esse processo migratório nacional ele é normal, né? As pessoas tendem a sair, buscar suas... E nos locais que são, né, como o subúrbio, né, que está totalmente à margem, bem afastado e tal, que inclusive era para ter até uma, né, porque o subúrbio dos Estados Unidos é outra questão, é outra coisa, né? As pessoas geralmente vão para esses lugares porque são lugares mais calmos, tem, né, águas tranquilas, tem a natureza, e aí querem desfrutar desses lugares para correr exatamente do centro daquela confusão, turbulência do dia a dia, né? Mas já é diferente, né? A gente vive num país esse processo de segregação, né, racial, social, econômica toda, e que acaba quem está nesses lugares são as pessoas que, né, têm a renda, né, per capita, né, inferior a tudo.
tal, são as pessoas, né, que têm menos acesso a tudo, então, ou seja, a mesma estrutura se permanecendo dentro desse espaço. Mas assim, mesmo assim, a gente tem muita gente aqui que sempre nasceu, se criou, vive no subúrbio, né? Porque são empreendedores aqui, fazem as coisas girarem aqui, por exemplo, e que já criou, por exemplo, né, famílias que já tá na sua terceira, quarta geração, só daquele, por exemplo, empreendimento, né, por exemplo. Então é sinal que as coisas também estão certas. Sim. Né? Porque essa renda ela gira aqui mesmo, né? Um dos propósitos é exatamente esse, a gente fazer com que as pessoas olhem o subúrbio também com outra ótica, né? Além do que é passado na mídia, o que a mídia sensacionalista vende, né? Mas que o lugar de riqueza, onde a gente tem uma das melhores praias, ilhas, né? Mas que também a gente tem as pessoas que fazem disso, desse espaço. Que são os privilégios que a gente, que nos Exatamente, atende, né? E as né? pessoas acabam, né? Se fechando os olhos para isso, né? Exatamente. E aí a gente, exatamente, a gente está aqui todo momento falando que o subúrbio não é só tudo isso que é vendido, mas que tem muita coisa. Todo mundo sabe que tem muita coisa, né? Mas na hora de dividir a fatia, né, não. Divide para lá. Divide mais para lá e para cá, então a gente, eu acho que é importante mesmo, a gente está sempre discutindo, é por isso que eu fico sempre batendo, né? O subúrbio, a gente está sempre discutindo coisas, né? Para o subúrbio, porque o subúrbio não é inerte, o subúrbio está em movimento o tempo todo. Esse diálogo me fez lembrar um diálogo que a gente teve fora desse espaço aqui, né? Porque quando a gente vai falar sobre espaço geográfico, né? Você já se atentou, né? Trouxe pra gente aqui no início da conversa, né? Sobre a extensão dos bairros, né? Que são 22, 23, 24, né? Até a gente aqui ficar um pouco perdido, mas sabe que é muito territórios, micros e macros territórios de território, né? Gigante. Né? Então, pensar nessa inspiração também como uma estratégia de diálogos, né? De estender diálogos. Né? Então, numa conversa que a gente teve aqui fora, com o Robson trouxe, né, que ele é de Fazenda Coats, né? Trouxe essa questão do apartheid, né? Apartheid, digamos assim, né? Figurativo, né? Figurativo para. Fiquei, isso marca, né? Figurativo para a área do subúrbio, né? Porque a gente. Um exemplo aqui, né? O podcast sendo gravado hoje em Piripiri, tá rolando uma atividade de plataforma, dando um exemplo, né? O Centro Cultural Plataforma, um exemplo, e na área de Fazenda Coutos deve estar rolando outra coisa, como dialogar e trazer essa rede, né, entre esses bairros, porque é muita gente, né, como você trouxe, né, muitos habitantes. Como é que a gente vai fazer isso, né, se atentar a uma dinâmica única, né, que eu acho que também a gente tem que não se prender a isso, né, porque a diversidade é grande. Cada bairro tem os seus costumes, hábitos, suas culturas, né, não somente uma, né? Mas esse diálogo, ele é necessário, né? Então, eu queria ouvir isso aí, né? Pensar nesse lugar de memória mesmo, né? De produtividade, de movimento, né? É isso, assim, circulação, movimento, e que a gente não consegue, né? Trazer todo mundo para uma linha só. E não é interessante uma linha só. Mas como é que a gente pode se estruturar isso politicamente para que atenda, né, esses lugares e consiga, né? Um exemplo, para a gente não se perder no diálogo, né? Um exemplo. Teve uma perspectiva de um edital voltado somente para o subúrbio. E aí, se eu não me engano, foi a Cipó. Sim, foi a Cipó fez uma vez. E aí era essa questão mesmo, né, de repartição de territórios. Como é que a gente vai fazer isso, né? Atender plataforma, Itacaranha, Piripiri, São João do Cabrito, Fazenda Coutos, todos esses territórios. E a gente ficava assim, né,
Gente, é muita gente, são muitos coletivos. Quando a gente se dava conta, era muito coletivo. Né? Você tem a sua ideia aí, a gente quer... Mas é isso, o subúrbio ele é grande, o subúrbio ele começa praticamente lá na Península da Pajipana, né? Porque na verdade ali já é Cidade Baixa, a gente já emenda com o subúrbio, e aí quando chega ali por exemplo, Baixa do Fiscal, da Baixa do Fiscal ali, Lobato, né? Que é um território também esquecido. É isso. Aí você tem aquele pedaço, né? Que chega até, vamos dizer que chega até Cabrito ali, né? Aí de cá pra cá você tem um Boiadeiro, Plataforma, Itacaré, que se concentra também mais ali. Vamos dizer que a suburbana ela fica subdividida aí em 3 eixos aí e tal. E aí depois você corta pra cá, onde vem Periperi, Pari, Fazenda Couto, Vista Alegre. Base Naval Tubarão, ainda tem as ilhas. Ainda tem as ilhas, então, ou seja, é muito grande. Né? Nem a gente mesmo conhece todos os bairros do subúrbio, por exemplo. Né? É muito grande. Né? Então, assim, apesar de a gente andar muito... Tem muita gente fazendo muita coisa e que a gente talvez, né, nem saiba. Por exemplo, as redes sociais, por exemplo, hoje, né, a tecnologia, os avanços, né, da tecnologia hoje faz com que a gente chegue, né, mais próximo. Exatamente. Mas antigamente a galera já produzia, já fazia muita coisa. Né? Muitos artistas, por exemplo, muita gente começou, né, a viver de arte depois quando já estava lá, que aparecia na mídia alguma coisinha, do subúrbio. Né? Mas aí a pessoa depois... há quanto tempo levou para ela aparecer na mídia e dizer, não, eu sou do subúrbio, mas ela já vinha produzindo há muito tempo, né? Já fazia coisa há muito tempo que talvez a gente não conhecia. E aí, eu acho que hoje a gente consegue um pouco entender mesmo que o subúrbio, mesmo com essa diversidade, está produzindo, está fazendo coisas e ainda é subúrbio. Né? Independente se é lá no Lobato, perto já da calçada, saindo dali já do subúrbio, mas ainda é subúrbio. Porque na verdade, dentro da estatística dos índices, dos altos índices, está lá subúrbio. Então não adianta você querer se desconectar. Não, eu moro no subúrbio, mas é mais pra cá. Mais pra cá de onde? Exatamente isso. Eu moro no subúrbio, mas um pouquinho mais pra cá, já tô perto da Ribeira. Teve uma história, eu consegui lembrar de uma história de uma amiga minha que encaixa perfeitamente nisso aí. Ela estudava com a outra colega que era da suburbana também. Elas pegavam ônibus juntas. E aí, uma era de Plataforma e outra era de só vizinha ali, né? Vista Alegre. E a de Vista Alegre falava que morava em Plataforma. Porque Vista Alegre tinha uma imagem mais tendenciosa para Vista Alegre, né? A Vista Alegre era mais longe, né? No ponto de vista centralizado lá, né? A parte onde as faculdades concentrava. E aí ela ficava assim, gente, foi num diálogo falando sobre suburbana, né? Inclusive, né? Gente, eu ficava me pegando assim, na época ela dizia, né, eu não me tocava porque ela dizia que morava em Plataforma, descia no Luso, pegava outro buzu, descia com a galera toda, descia no Luso, pegava outro buzu pra Vista Alegre, sendo que tinha um ônibus que levava até Vista Alegre. Né? Mas essa imagem mesmo, né, que é enraizada dentro das imaginéticas violentas, né? Que violenta a suburbana. Exatamente, que corta e vende, exatamente. Porque o subúrbio não é violento, é violentado. É violentado. E aí ele vende como que é violento, né? Então o subúrbio todo ele é violentado. Porque no momento que falta segurança, que falta educação, que falta lazer, falta saúde, né? Isso é genocídio. Sim. Então não precisa só uma arma atirar. Né? Exatamente. Não é atirar. A gente morre todo dia, né? Exatamente. E aí, como você me falando isso, eu venho pensando lá em Fazenda Couto, por exemplo. A gente que mora em Fazenda Couto, que já mora no final da suburbana, ou seja, você rodou, cortou essa avenida suburbana toda até Paris. Olha quantos bairros você passou nessa linha aí, né? Cortou quantos bairros? Mas quando você está indo para onde? Ainda para Fazenda Couto, que é mais longe ainda. É longe. E aí tem toda uma questão, né? Porque exatamente por isso, né? A suburbana acaba se subdividindo que em alguns lugares, né?
onde é mais violentado, por exemplo, pelo Estado, então se concentra mais uma venda mais estigmatizada, né, dos bairros, de violenta, de não sei o que, tal. Então, por exemplo, tem alguns bairros que aparecem mais na suburbana do que outros. Tem bairro que gente que nem parece que é suburbano. E não só na mídia, os atendimentos públicos também. Isso, né? vai chega nesses em alguns bairros é, e outros não. E eu fico assim. É como que se passa por cima, né? Aqui você tem Piripiri, que é grande, mas você tem Colina de Piripiri, tem Mirante. Aí que vai atender Colinas, Mirantes e. Pronto. Aí o que é que faz? Pra eles é suficiente. É só Piripiri. É, só Piripiri. E os outros bairros, né? Então esses bairros, evidentemente, eles não aparecem muito, né? Mas assim, você vai para a plataforma, aí você tem aquela região ali em cima de Ilha Amarela, chegando ali e tal. Mas esse bairro acaba não aparecendo tanto, porque ele está dentro desse eixo de plataforma. For acontecer tudo, plataforma e tal. Então logo, né, esses outros bairros, eles ficam mais, né, esquecidos, assim, entre aspas. Mas está dentro do mesmo eixo, então é mais simples para uma pessoa, por exemplo, que morava em Fazenda Couto, tinha muita gente que fazia isso. Né, amigo meu, mora onde? Mora no Paripe, na suburbana. Aonde é suburbana? Paripe. Porque Paripe é um bairro mais central, um bairro grande, né, tal. Inclusive, dentro de Fazenda Couto, você tem endereço de Paripe, né? Porque você vê os bairros é um por dentro do outro, né? Então, assim, as pessoas, não, Paripe é menos pior do que falar Fazenda Couto. É menos pior do que falar Vista Alegre, Alto de Coutos, né? Lobato. Mas não, aonde é Lobato? Não, é Santa Luzia, não, ali no Lobato. Tem a Santa Luzia, né? Então quer dizer, tudo isso, né, ajuda mais a estigmatizar a suburbana e a gente também fica nessa guerra, nesse confronto aí entre a gente, não, mas eu moro um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, né? E isso, a estrutura é o que faz, né? Ou seja, às vezes, por exemplo, não tem um ônibus direto para aquele lugar, mas você pode pegar aquele, soltar ali. E criando ódio, né? Entre nós mesmos. Porque se você vê que o Estado descobre alguns bairros e cobre outros de uma forma velada, né? E traz esse favoritismo, né? Posso colocar assim entre aspas, favoritismo, né? Esse cuidado foge, né? Acaba criando assim, mas lá vocês têm isso. Outra coisa que me veio na cabeça aqui, parque. Da praça do meu bairro não tem parque. Que é um lazer cultural que traz esse momento, né, feliz para a família, para as crianças. E aí, mas lá no meu bairro não tem. Aí eu tenho que pegar o buzu, pegar, sei lá mais o que, mais um montão de transporte coletivo aí para chegar até um lugar centralizado dentro da suburbana para poder curtir esse momento, né? Então são os descasos que vão acontecendo e que a gente vai se repetindo aqui no nosso diálogo o tempo todo, porque é isso, né? Então eu acho que pegando de tudo isso que a gente falou aqui, porque é ebulição, né? Que a gente vai falando da gente e do que a gente vive, vai trazendo várias memórias, né? Eu acho que o fazer cultural, né? O inspirador, né? O inspirativo, né? O sonhador, né? Desse lugar, de ser suburbano, porque tem a pertença também, né? Esse sentimento a questão de pertencimento aí, né? Porque eu não me sentia confortável de dizer que morava em um lugar e me sentia confortável de dizer que eu morava em outro, sendo que o mesmo território, né? Então é essa memória que tem que ser trabalhada, né? Que em todos os diálogos eu acho aqui que a gente vai falar sobre memória, né? O tempo todo a gente vai falar sobre a memória e sobre a criação de imagem de ser um suburbano, né? Essa imagem, a estética, a identitária de ser suburbano e suburbana. Porque a gente precisa se sentir feliz, se sentir completa, se sentir bem em ser suburbano e suburbana, né? Pra gente poder construir dentro dos nossos fazeres essa imagem positiva de ser suburbano e suburbana. E isso a gente aprendeu com essas produções, né? Com pessoas, geração em geração, produzindo e falando, sempre contando as histórias, né? Das riquezas, das coisas que produziam aqui. E isso, pertencimento. Os griots, né? Os griots, exatamente, pertencimento, né? E isso repassando. Né? Eu lembro que 2009, 2010, por exemplo,
lá em Fazenda Couto tinha um espetáculo infanto-juvenil que era o Grupo PIN, né? Não sei se você já ouviu falar. Que era um projeto de iniciação musical, que quem produzia isso era uma escola comunitária lá, né? A Escola Comunitária São Miguel. Então as crianças da escola faziam, né? Dentro da escola tinha essa parte musical, e aí tinha esse grupo PIN, que já ganhou inclusive 2 prêmios Braskem, viu? Né? Infanto de espetáculo, melhor espetáculo. E eles tinham um espetáculo chamado Lá Vai o Trem, que era perfeito, né? Olha o trem aparecendo de novo, aí, né? entendeu? Olha o trem, né? Como é um patrimônio, né? Muito, né? Pra nós Pra sempre nós, será, assim. né? E assim, o trem não passa em Fazenda Couto, né? Mas o trem é no subúrbio, né? E aí uma parte da música é assim mesmo, né? Que ele falava, ô boi, pra onde você para onde você vai e de onde você vem, né? Aí falava, eu venho de Fazenda Couto, subúrbio onde passa o trem, né? Então onde passa o trem, né? Passa bem simbólico, mas de cima de Fazenda Couto você vê o trem em Paripe. E quantas vezes a gente descia de Paripe para poder pegar, ou de Fazenda Couto para pegar o trem, né? O trem é o transporte de todo o subúrbio, independente do bairro que ele fosse passar. Mas a história mesmo, né, da ferrovia suburbana perpassa para além desse momento. É claro que teve vários recortes temporários aí, né, que o trem não passava em Fazenda Couto, mas a gente pode, né, em outros momentos ver que passava nas áreas, Passava né? nas áreas, exatamente. Então, esse patente, né, que o trem recebeu de ser um patrimônio do subúrbio, né, de ser a memória histórica do subúrbio, né, e que é associado até o próprio nome, né, que é o subúrbio ferroviário. Isso. E que é muito importante, né, trazer sempre essas conversas, esses diálogos, porque é algo já, mesmo que não utilizava o transporte, sabia do impacto, né? E da relevância desse equipamento, né? Desse aparelhamento para o subúrbio, né? Então você trouxe até aí no início, né? Do mar, né? E aí eu não posso deixar de pensar no trem, pensar nos pescadores marisqueiras, né? Dos trabalhadores de barracas da praia, né? Que foram afetados com a desativação do trem. Então a gente nunca vai desassociar o trem, né? Porque a gente sabe da dimensão, né, que ele favoreceu, né, ao nosso território. E hoje, sem ele, né, a gente vê que a gente não tem uma mobilidade viável. A gente vê aí, e logo em seguida, né, depois de 2 anos desativado, né, 2 anos, né, desativado, a gente tem um aumento grotesco aí, né? Da passagem do transporte coletivo. Quando o VLT chegar, você vai ser da ideia. E ainda VLT? Então, né? E ainda tem isso. Estamos esperando você. Sai de 50 centavos para R$8. E aí o bolso? Né? E onde você circulava livremente com as mercadorias, com as coisas, né? Enfim, né? Mas é isso. Enfim, vários enfim. A gente tem que poupar um pouquinho, né? Que a gente pensa muita coisa. Enfim, né? Pra gente seguir o nosso diálogo, já chegando ao fim, infelizmente. Não, mas se quiser papear mais, papear. De que forma, né? Essas produções que a gente já afirmou aqui que o território ele é ativo, produtivo e rico, né? Então, de que forma essas produções do subúrbio podem, né, gerar economia direta, né, dentro do território e para o território, né, para essa comunidade do território, garantindo direitos básicos. É isso, né? Eu vou sempre falar do fomento. Tem que chegar, precisa chegar nessa galera. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo vivo, né? Há 2 meses atrás, a gente conseguiu realizar aqui no subúrbio um projeto chamado Andança Suburbana, né? Não sei se você acompanhou, né? Viu e tal. E que a ideia, a gente está nesse momento do afroturismo, né? Sim. Que é um processo muito forte, né? Tudo agora estão pegando um pouco da nossa cultura, né? Do E que a aí, gente sempre ofereceu. todo mundo, né? E a gente está sendo reconhecido. Pronto, falando por nós, ganhando por nós, mais do que nós, né? E aí, ou seja, o afroturismo,
né, que a galera está fazendo, produzindo, está um pouco bem na moda, mas que a galera já se fazia há muito tempo. E o turismo, porque na verdade o turismo é cultura, né? A cultura de Salvador é a cultura preta, né, negra, né? Então, ou seja, mas a galera que faz isso não chega, né? Não vive bem, né? Por exemplo, quando os turistas vêm para Salvador, ele não vai diretamente para Boca de Galinha, vamos dizer, alguns outros nomes, para Dona Maria, Dona Nádia lá no São João. Então não chega nesses lugares porque não está dentro do roteiro turístico, por exemplo, né, da cidade. E aí, por exemplo, agências de turismo, tem algumas agências de turismo que tem pessoas pretas que são os donos, mas é uma maior dificuldade para poder chegar nessa galera, né? Então os pacotes já vêm exatamente vendidos. Mas o olhar turístico está aqui. Não, tá aqui, em cima da gente, tá né? Em cima porque da a melhor gente. comida quem está produzindo lá é um preto, é uma preta, né? Que tem todos os lotes culinários, que tem toda a raiz, exatamente, né? Se não é do subúrbio, que sabe olhar tem família no subúrbio. Exatamente, né? E que essa renda que é garantida lá vem para cá, né, para poder girar a sua própria vida aqui. Então, quer dizer, e como é que a gente faz isso? Então, a dança de subúrbio ele veio exatamente para isso, né? A dança suburbana é exatamente para provocar, porque o subúrbio ele é visto, né, com a riqueza natural, Baía de Todos os Santos, uma partezinha beleza, e Nema é visitado em 4 anos, em 10 em 10, né? Mas assim, e a gente vai viver só nisso, né? E tem outra coisa. O subúrbio, todo mundo, tem muita gente em Salvador que não vontade de conhecer o subúrbio. A própria mobilidade já não favorece, o transporte já não favorece para a gente, imagine para quem quer vir. A gente tem um desafio de conseguir com alguns apoios, né, e tal, mas a gente colocou, para você ter ideia, a gente divulgou nas redes sociais, foi 3 dias e esgotou, né? Foi pessoas mais inscritas além, que não puderam visitar, ou seja, as pessoas têm o interesse. Né? Porque a mídia ela vende exatamente aquela prerrogativa de que é violento, que não sei o que, então as pessoas se afastam. Então a gente precisa provocar isso, né? Nós do subúrbio, né? Que já faz. E criar conteúdos para que exatamente, para vender de outra forma. Mas a galera veio. A gente fez o primeiro passeio, fez o lançamento aqui em Paripe, e depois a gente fez no dia 7 de outubro, né? A dança suburbana, saindo lá do Largo de Roma, né? Naquela circuito da fé ali que foi criado por Dulce dos Pobres agora. A gente foi para o Parque São Bartolomeu, fez a trilha, depois eles foram almoçar, a galera, foram almoçar por conta própria, mas com guias turísticos, tudo direitinho, guias do subúrbio, profissionais do subúrbio, né? Pretos e pretas, todo mundo do subúrbio, garantindo isso, garantindo a segurança e garantindo tudo para essa galera. Foram para almoçar ali naqueles, né, nos restaurantes do estado, então, ou seja, renda, impactou ali naquele espaço, que inclusive, né, depois da pandemia, vem sofrendo muito com isso. Teve suas vem sofrendo quedas, muito, né? com isso. Então, assim, depois foram para a plataforma, né, fui naquela praia ali, nas ruínas das fábricas, fui naquela praia ali do Alvejado, né, na prainha e tal. Então, assim, pôde conhecer o outro lado do subúrbio que a mídia não está nem para mostrar, por exemplo, né? É mais fácil mostrar lá em cima, depois teve uma situação lá de um roubo, lá de São Bartolomeu, não vá não, que lá é perigoso, né? Então a mídia gosta de fazer isso, ela está aqui exatamente para vender isso. E a mídia prepara o próprio morador para isso, né? Que o morador fica esquivado de ir para esses locais, e aí quando alguém vende chega... assim também. Não, e quando chega assim, né? Não, aconteceu isso aí, não vá não. Aí você, né, que chegou de lá, da Barra, isso. Aí parou o morador ali do boiadeiro, aí você quer ir no parque, o morador também tá esquivado de entrar no parque, porque a mídia tendenciosa tá o tempo todo falando que ali não é lugar para circular, né? Então, é todo cuidado, né? E incentivar também esse turismo mesmo comunitário também, né? Fazer com que as pessoas circulem em outros lugares. A gente não vai falar de outra coisa. Né? Eu sei disso, mas que, né? Que é porque uma coisa tá. A gente tem que ter, a outra, né? Porque então a gente precisa. O tempo todo a gente rememorando, né? Que no último diálogo a gente ficou, né, emergido aí para falar sobre o turismo de base comunitária. A gente inclusive teve uma pesquisadora aqui falando, né,
desse lugar de pesquisa também, né, suburbana e pesquisadora dentro do território, para falar desse olhar turístico, né? E a gente levantou as questões que são tendenciosas, violentas, né? Inclusive o turismo explorador que vem de fora, né? Mas o tempo todo a gente falando que é importante a presença de pessoas como Robson, né, à frente de projetos como Andança Suburbana, né, pessoas como eu, como Diana, como Marias, né, João, Zeferinas, Pedro, né, enfim, milhões de pessoas. Miguel, Cães. Miguel, Quem tem que falar agora é essa galera mais jovem. Zion. Quando a gente fala Maria, Pedro, a gente fala, tá se remetendo a pessoas Noah. velhas. Tem que pegar essa Noah, né? Yasmin, né? Essa Ela galera. foi mais recente. Mas é isso, né? É a gente ter esse olhar cuidadoso e de enfrentamento, mas também de protagonização, Exatamente. né? A gente tem que estar atento a essas coisas, porque o tempo todo a gente está vendo, né? A especulação imobiliária chegando, avançando, a especulação turística também chegando e avançando de uma forma muito minuciosa, né? Exatamente. Silenciosa. Silencioso, exatamente. E a gente chegando pra cá, né? E E que precisa vai de chegar, projetos, né? né? Precisa de Isso. projetos assim, Pra pra debater, pra acontecer, discutir. pra reagir Isso. e pra acionar, né? Esses suburbanos e suburbanas, o que de fato, né? O que de fato tá sendo positivo, né? E agregador para esse território. Né? Mas a gente vai falar sobre turismo, acesso à cultura, acesso básico, né, de educação básica de qualidade, né, o acesso a uma saúde de qualidade, né? A gente vai chegar em todas essas instâncias, né, falando sobre política pública, né, acesso a esses direitos, né, sociais, né, de forma muito digna, né? A palavra é essa, digna a quem é morador e moradora do subúrbio. Então a gente não pode falar de produções, né, empreendedoras, culturais, criativas, sem pensar naquela questão, né, da casa arrumada. A gente precisa arrumar a casa, e não é arrumar casa para visitante, arrumar casa para quem vive nessa casa, né? Para quem está aqui o tempo todo e que está vivenciando tudo isso. E a gente precisa. Porque a casa já arrumada, o visitante vai se sentir confortável. Confortável, né? Não precisa arrumar só para o visitante, deixa arrumada para a gente. Tá chegando aí a época de boas festas, né? Então a gente precisa tentar isso aí. Que, olha, eu não quero só praça limpa durante a festa de Natal, Ano Novo, Carnaval, mas a gente quer também esses mesmos serviços prestados o tempo todo. E a gente está aqui para cobrar, a gente está aqui também para oferecer, a gente está aqui também para sugerir. Então, acho que é isso, né? A gente está falando aqui de uma forma muito bacana, muito real, né? Linkado com a realidade. E meu querido Robson, você quer fazer suas considerações, né? Está aqui. O papo massa! Agradecer, né, ao nosso convidado que a temática foi tão extensa, tão leve, tão saudável, tão gostosa de ser conversada, que a gente se perdeu, assim, no sentido positivo, né? A gente se perdeu aqui nas memórias mesmo, né? A gente seguiu falando de tudo um pouquinho e agradecer ao nosso querido, né? Mais uma vez, né? Oferecer, né, nossas gratificações, né? O nosso a questão do nosso de oferecer sucesso, né, leveza e que sempre, né, a casa está aqui aberta para você, para sua família e para os seus, né, para a galera do Fazenda Cotos, para chegar mais, falar do que está acontecendo em Fazenda Cotos e adjacências, né, e é isso. Muito obrigada, né, e a gente não vai ficar aqui, né, só papeando sobre tudo que acontece no subúrbio, mas também vai ficar ligadinha nas redes sociais, que nada vai acabar aqui, vai cessar aqui, né? Os episódios vão ao ar, vai ser lançado as divulgações com antecedência e tem uma campanha aí
bem legalzinha pra gente, né? Bem massa pra galera da suburbana. Eu sou griot do subúrbio, pra gente, né, compartilhar essa ideia de quem somos, né, dentro do nosso território e o que a gente faz de melhor. E é isso. Eu sou griot do subúrbio, Robson. E você? Óbvio. Já nasci griot. Então é isso, né? É isso, agradecer mesmo, né, a galera do Parabéns, Carol. A gente espera que, né, logo quero assistir logo esses episódios aí. Né? E a ideia é essa mesmo, a gente divulgar, fortalecer o subúrbio, falar do subúrbio e, né, criar esse poder de pertencimento, cada vez mais a gente vem criando, né? Hoje muitas das pessoas agora falam que moram em Fazenda Couto, não falam mais que moram em Parede. Então isso é importante, né? Então isso, né? As coisas estão funcionando, né? Estão funcionando. Então eu acho que o que a gente vem fazendo, né? E o que milhares de pessoas estão fazendo no subúrbio, vem sim surgindo efeito, né? E é suburbano, que gostoso falar que é massa, que mora no subúrbio. É barril, é que come. Já foi no subúrbio? Já foram no subúrbio? Passa essa, já foram no subúrbio. Já foram no subúrbio? Poxa. Então venham se deliciar, o programa já está chegando ao final. Cachoeira do Chum. Nunca pulou Eu no já pé de também. tubarão. Essas águas cristalinas que só o subúrbio tem. Nunca pulou E na eu ponte falo aqui do toda fora, certeza. do trem. Eu sou fiel ao meu subúrbio, então eu Claro. falo com toda a garra. Nunca lavou a roupa todo na Lagoa carinho. da Paixão. É, isso aí é antigo. Nunca bebeu água da bica não, de fonte, né? É muita coisa. Então é isso, gente. Muito obrigada, né? E a gente fica aí, todo mundo ligadinho, acompanhando as divulgações e todos os nossos conteúdos que vão ser gerados para o Instagram e também o YouTube, né? Do Pode Curtir Griot do Subúrbio, vocês vão deixar aqui, né? Minha equipe. Obrigada, equipe, também. Gratidão. Galera aí. E a gente fica aqui, né? Eu daqui, você daí e o subúrbio entre nós, né? Até o próximo programa. Pode curtir do subúrbio. Ai, pode curtir do subúrbio. Pode curtir do subúrbio. Pode curtir do subúrbio.